Paz, alegria. No evangelho de hoje nós vamos ver a vocação dos 4 primeiros discípulos, como foi que aconteceu. Nós vamos ver aqui esses discípulos dando uma resposta diferente, positiva para Jesus, diferente de quando Jesus estava em Nazaré. Então Jesus, ele vai chamar os primeiros discípulos e o chamado desses primeiros discípulos, ele tem muito a ver com o nosso chamado. Nós vamos nos identificar muito aqui nesse evangelho de hoje, lá em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Não esquece de curtir, de comentar e compartilhar. Cada curtida, cada comentário que você faz com que a plataforma leve essa mensagem, recomende esse vídeo para mais 5 ou 10 pessoas. Então você está evangelizando só numa simples curtida, no simples comentário. Então vamos lá, o evangelho de Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava no barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia por causa da pesca que haviam acabado de fazer, e também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos, aqui o evangelho começa falando de uma multidão, de várias pessoas que se comprimiam, se apertavam ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. As pessoas, elas já estavam atrás de Jesus também porque queriam ouvir a palavra, não só por causa de milagres, de sinais. Aqui a gente já vê um passo de maturidade nessa multidão, porque muitas pessoas não estão muito afim de ouvir a palavra, de ouvir uma mensagem como essa. As pessoas, elas estão querendo outras coisas, elas querem ver coisas extraordinárias, grandes milagres. Você vai ver igrejas que prometem milagres, são lotadas, né? As pessoas, elas não estão muito interessadas, mas aqui nós vamos ver um pequeno passo na fé dessa multidão que se comprimia ali ao redor de Jesus porque queriam ouvir a palavra, porque sabiam que as palavras de Jesus eram palavras de vida eterna. As pessoas estavam interessadas nisso. E por causa disso, Jesus, ele sobe numa das barcas. Haviam 2 pequenos barcos, então ele escolhe uma barca que é a barca de Simão. Aqui, Simão ainda não tinha mudado o nome dele, mas Jesus escolhe justamente a barca de Simão, de Pedro. A barca da igreja. Aqui a barca representa a igreja, né? Em muitas reflexões dos padres da igreja, antigamente, eles entendiam essa barca como a igreja. Jesus, ele sobe nessa barca. A partir da igreja, através da igreja, ele transmite a sua palavra. Ele sobe nessa barca e a barca é a barca de Pedro. Ele sobe e dessa barca ele vai ensinar. Da barca que é a igreja, Jesus nos ensina. Através da igreja, da barca de Pedro, para bons entendedores, né? Eles vão entender. Então, Jesus sobe na barca de Pedro e ele começa a ensinar a partir dela. E ele vai ensinando as pessoas. E aí, a partir desse grande ensinamento, vai despertando no coração a fé das pessoas.
Eu lembro que em um determinado momento nós falamos aqui na reflexão do Evangelho que Jesus ele não saía para realizar milagres. Jesus queria pregar a palavra, ele queria ensinar. E a partir disso, despertava a fé nas pessoas e aparecia alguma situação em que Jesus realizava milagres e prodígios. Mas Jesus não saía com essa intenção. A intenção dele era ensinar, era a palavra. Porque a palavra tem o poder de transformação, de conversão, de realizar aquilo que nós chamamos de metanoia, de mudar a mentalidade. A palavra tem o poder. O milagre, ele complementa aquilo, ele confirma a palavra, mas o mais importante é a palavra, que gera a conversão, que gera essa mudança de mentalidade, e aí mudando a mentalidade vai mudar a vida. É a vivência da palavra, esse é o maior milagre, é o milagre da conversão que pode acontecer conosco. Então, as pessoas queriam ouvir essa palavra e quando Jesus acabou de falar, ele faz um apelo a Simão Pedro, dizendo: faze-te ao largo, lança as vossas redes para a pesca. Eles já tinham passado a noite inteira pescando, eles estavam até descansando, lavando as redes, não tinham pego nada. E passaram a noite toda, mas agora é diferente. Agora eles estão movidos pela palavra, agora eles estão animados pela palavra, nutridos pela palavra. Eles estavam desanimados porque não haviam pescado nada naquele dia, naquela noite. Estavam talvez até mesmo enfraquecidos na fé, sem esperança, mas de repente a palavra ela faz brotar essa esperança. A palavra de Deus ela traz o ânimo novamente. Meus irmãos, isso é indiscutível. Todas as pessoas que têm o hábito de todos os dias meditar a palavra de Deus, elas são pessoas com muito mais fé, pessoas muito mais motivadas, pessoas muito mais cheias de esperança. Aquelas pessoas que têm o hábito de todos os dias meditar a palavra de Deus, pode ver, se você vê uma pessoa animada na sua comunidade, ao seu redor, se você vê uma pessoa que não fica falando mal, reclamando de ninguém, mas que faz o seu trabalho, que cumpre a sua missão, que está firme, que está animada, essa pessoa é uma pessoa que medita a palavra. Uma pessoa que não medita a palavra, ela vai ficar reclamando, ela vai ficar vendo defeito nos outros, ela vai ficar perdendo tempo falando mal dos outros ao invés de falar a palavra. Até porque Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, então eu vou transbordar essa palavra, eu vou querer falar dessa palavra de Deus para as pessoas. Agora, se não está cheio da palavra de Deus, é muito fácil se encher de outras coisas. É muito fácil se encher de calúnias, de outras influências, e aí eu vou só perder tempo falando mal dos outros, observando outros, criticando, comentando a vida dos outros. Isso, e é perca de tempo mesmo. Eu vou perder tempo falando daquilo que eu fiquei magoado. As mágoas eu deixo entrar no meu coração quando a palavra não é o centro, quando não é ela que ocupa o espaço no meu coração. Outras coisas vão ocupar esse espaço. Fácil eu vou ficar magoado, vou ficar ressentido e aí eu vou transmitir isso, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então o coração precisa estar cheio da palavra. E aí essa multidão toda ouviu. E aqui imagina que foi muito tempo. Jesus sentou, precisou sentar, precisou subir numa barca e dali ele sentou para poder pregar a palavra. E anunciou, e quando acabou, aí ele então pede para que eles lancem as redes. Mesmo depois de ter passado a noite inteira tentando pegar alguma coisa e não pegaram nada, estavam talvez desanimados, mas aí Pedro vai e responde: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. A palavra motiva você a continuar. A palavra não deixa você desistir de lançar as redes. A palavra te alimenta, te fortalece e não deixa você parar nos teus propósitos, nos teus sonhos. Não deixa você parar na missão que foi confiada para você. A palavra te fortalece, te anima e ela não deixa você se acomodar. Você quer pregar a palavra, você quer falar de Deus para as pessoas. Por isso, meus irmãos, ouçamos a palavra de Deus, acolhamos no nosso coração, deixemos o nosso coração ficar cheio dessa palavra. Que o Senhor, que é a palavra por excelência, encha o nosso coração e que a partir dessa palavra, por causa dessa palavra, nós possamos continuar lançando as redes, possamos continuar animados, fortalecidos, Senhor, para que grandes pescas aconteçam, para que muitas almas
tenha uma experiência contigo. É o que nós te pedimos, Senhor. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço fraterno. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.